Bem, vamos já concluindo nossa aula, vamos seguir para as nossas considerações finais, discutindo, revendo e tecendo algumas considerações e reflexões sobre a questão da produção agrícola no Brasil, a monocultura, né? O latifúndio, que foi uma característica predominante da formação social e econômica do Brasil, e como é que isso interfere na economia e como é que isso interfere na política e na sociedade. Então, o café pode-se dizer que foi um dos produtos que coloca o Brasil dentre os principais exportadores, uma vez que essa produção, a produção do café, foi bastante incentivada, havia o incentivo e havia condições naturais no país para que houvesse esse desenvolvimento. Então vamos ver aí como é que nós vamos tecer as nossas considerações finais. A vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros, beneficiando a Inglaterra. O que é que foi isso? Então veja, em 1808, a família real chega no Brasil e sob a proteção da Inglaterra, uma vez que vinha fugindo de Napoleão, vinha de Portugal para a colônia, para o Brasil, fugindo de Napoleão. Só que isso, ou por causa disso, Portugal paga um preço, né? A Inglaterra não ia fazer essa proteção, não ia fazer esta empreitada, enfim, iria acompanhar a corte inteira para o Brasil, com tudo que representava a corte, sem benefício algum. Não. A Inglaterra queria um benefício e Portugal teve que submeter-se a essa determinação, esta imposição, pode-se dizer, inglesa, que é justamente a abertura dos portos para a Inglaterra. E a venda de produtos ingleses a um preço exorbitante. E a possibilidade da Inglaterra favorecer-se amplamente, claro, com esse processo. Então veja, quando a corte vem para o Brasil, vem para a colônia e vem acompanhada pela Inglaterra, vem protegida pela esquadra inglesa, paga um preço. E o problema é que este preço foi pago pelo Brasil. Quer dizer, o Brasil sai de uma dominação, de um atrelamento, de uma dominação a Portugal, ou de Portugal, para a Inglaterra. E como é que isso acaba sendo um processo quase que contínuo, essa dependência do Brasil quase que permanente ao longo da história da economia brasileira? Então, quer dizer, essa dependência vem de muito tempo. Pagamos um preço muito caro por este processo. O tráfico de negros começa a ser combatido pela Inglaterra, o que desagrada Portugal, que tinha o seu comércio mais rentável e, além disso, a mão de obra negra era necessária para o trabalho na lavoura. Mas a Inglaterra começa a combater a escravidão, o tráfico de negros, muito mais em função de necessidades da Inglaterra, em função da necessidade colocada pela organização do modelo produtivo. Então,
a escravidão era incompatível com o processo de industrialização. Por quê? Porque no processo de industrialização, os produtos que eram gerados pela produção, obviamente, precisavam e precisam, obviamente, também ser consumidos. E aí eu preciso de quê? Eu preciso de consumidores. Escravo não é assalariado. Escravo não vai ser um consumidor. Diante disso, a Inglaterra começa a se opor a este processo, ao processo de escravidão. Então, muito mais do que uma questão de humanidade, existe aí uma questão, uma determinação econômica. O fim do tráfico teve impacto profundo na economia brasileira. E os capitais, antes destinados a esse negócio, passam a ser direcionados para outras finalidades, tais como indústrias, empresas, principalmente empresas de navegação. Sem a importação de negros, inicia-se a imigração, especialmente para atender à lavoura de café. Com a prosperidade decorrente da atividade cafeeira, então a atividade cafeeira leva o país a altos patamares na economia. O final do Império apresenta a formação de empresas, companhias industriais, ferrovias, tudo isso atrelado ao complexo cafeeiro. A este sistema articulado e organizado que leva ao desenvolvimento destes setores, empresas, companhias industriais e ferrovias. O encilhamento é visto por muitos teóricos como positivo. Por quê? Porque os teóricos dizem que, apesar do encilhamento ter um caráter especulativo, uma vez que os bancos geravam empréstimos mesmo sem ter a certeza, a garantia da devolução, ele incentivou, para muitos teóricos, o investimento industrial no país, porque muitas dessas pessoas que iam buscar esses empréstimos, atuavam com vistas a mega construções, a mega empreendimentos, que nem sempre dava certo. Mas para muitos teóricos isso foi positivo, em que pese o fato de aparentemente isso ser algo negativo, mas para muitos teóricos isso funciona, ou funcionou como algo positivo, uma vez que incentivou o processo de industrialização no Brasil, ainda que muitos empreendimentos não tivessem alcançado êxito, ainda que muitas coisas não tivessem dado certo. O crescimento industrial foi decorrente da acumulação de capital gerada por onde? O crescimento industrial foi decorrente da acumulação de capital gerada pelo setor agrícola, principalmente pela produção cafeeira. Em razão do café, houve o quê? O incremento e a importação de máquinas, incremento a produção, de máquinas, importação de máquinas para o seu beneficiamento. Então, as máquinas que começavam a chegar ao Brasil vinham no sentido de favorecer o beneficiamento do café. Estimular aí a lavoura cafeeira, sendo desenvolvido o setor de transportes também para favorecer o escoamento da produção do café. Os imigrantes assalariados que trabalham nas lavouras representam tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de consumo. Então, olha que coisa importante.
né, aqui no fechamento da nossa aula. O desenvolvimento industrial do Brasil, muito vinculado ao setor agrícola, à monocultura. Então, a indústria ou o processo de industrialização só acontece em função do capital agregado, do capital gerado pela produção cafeeira. A produção do café precisava de um sistema totalmente articulado, organizado e que fosse cada vez mais expandido para que essa atividade continuasse produzindo altos lucros na economia, para a economia brasileira. Então veja, quando se fala em estrada de ferro, se fala de todos aqueles elementos necessários para que essa estrada de ferro funcione. E para que é que a estrada de ferro precisa? Qual que é a necessidade? Para escoar a produção. E tem outras coisas, por exemplo, a produção do café, ela passa a ser cada vez mais elaborada. Os grãos, a seleção dos grãos, a plantação, a defesa a essa plantação, a utilização de insumos, o manejo, tudo isso representa a ampliação e os impactos que a produção cafeeira tem sobre a economia. Então você veja, você observa como é que isso tudo é um sistema. É um sistema que acontece em função da produção do café. Outro aspecto importante e que precisa ser pontuado é a questão dos imigrantes, dos trabalhadores imigrantes que são incorporados à lavoura cafeeira, uma vez que, com o fim da escravidão, já desde o início, desde a lei Eusébio de Queiroz, em que o tráfico de escravos é proibido, o tráfico de escravos para o Brasil é proibido, e isso vai impactar grandemente na economia cafeeira, porque ela era vital. Os braços dos escravos era vital para o funcionamento dessa economia. Então, com o fim do tráfico e depois com o fim da escravidão, esses braços foram substituídos pelos imigrantes. O interessante nisso tudo é que o imigrante é um trabalhador assalariado. Se ele é um trabalhador assalariado, ele tem condições de consumir, portanto, ele recebe um salário e ele pode, observe a questão do complexo cafeeiro, e ele pode também ser um consumidor. Então, o café foi, de fato, um fator preponderante, um fator importante para este processo de industrialização no Brasil. Então, pode-se afirmar de forma, sem dúvidas, que o processo de industrialização acontece no Brasil vinculado ao setor agrícola, vinculado à riqueza produzida pelo setor agrícola. Bons estudos!